por dias melhores. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia! Olha, Rondônia, hoje eu até queria fazer o seguinte, eu queria começar diferente o programa hoje. Programa, quarta-feira, estivemos aí reunidos hoje, os empresários aqui em Porto Velho, e há uma preocupação muito grande com essa organização aqui em Porto Velho, com a 7 de setembro, com os ambulantes, essa coisa toda da rotatividade ali dos carros, dos veículos na 7 de setembro. E hoje alguns empresários se reuniram com o prefeito Mauro Nazif no sentido de buscar uma solução. Aí eu queria até deixar claro aqui, mais uma vez, que o programa, o Rondônia da Gente, é um projeto que visa primeiro levantar essas questões e documentando sempre, né? Eu me preocupo muito com o documento, tanto que ontem eu estive com o Dr. Dimes Braga, que é o juiz federal da primeira vara da Justiça Federal, que acompanhou esse caso, uma ação que a Caixa Econômica Federal entrou contra o município e que já vem se estendendo aí por muito tempo. Eu acredito que essa questão mesmo dos ambulantes, né? Ali, dos camelôs, essa questão toda da fiscalização, ela tem dado trabalho aí não só para o prefeito Mauro Nazif aqui em Porto Velho, eu falo aqui em Porto Velho porque a gente está em todo o estado. Eu acredito que você deva estar cansado de ouvir o Marcondes falar, principalmente aqui de Porto Velho, né? Você que nos assiste em todo o estado de Rondônia. E eu me preocupo porque eu também sou um cidadão, eu tenho falado aqui, não só como comunicador, mas na preocupação de deixar claro para as pessoas que estão, não só aqui em Porto Velho, como em qualquer cidade do nosso estado, que há mais compromisso sim, né? Principalmente com os empreendedores desse estado, que haja mais compromisso com os empresários, com o cidadão, ou seja, nos hospitais, nas escolas, né? Na segurança pública. Hoje nós vamos falar de saúde, eu estou aqui já com o doutor Jadil, como um convidado dele, eu até convidei hoje o doutor Coutinho também, que médico geriatra, é isso, doutor Coutinho? E médico de família. E médico de família, mas que também, hoje até brinquei com ele aqui, hoje eu não vou bater no doutor Coutinho não, porque também ele é secretário adjunto aqui da CEMUSA em Porto Velho, mas eu não vou tratar essa questão hoje das UPAs. Hoje, programa diferente, a gente falar um pouquinho sobre saúde, já o doutor Jadir vai falar um pouquinho sobre o convidado dele, mas eu queria deixar claro aqui o seguinte a vocês, eu vou tratar esse tema na sexta-feira, e até estou convidando o doutor Dimes Braga, que é o juiz, onde ele me relatou em seu gabinete, quando estive com ele pela manhã, dizer, Marcondes, eu intimei não só as entidades que representam os comerciantes da cidade de Porto Velho, Polícia Federal, Prefeitura, enfim, os representantes. E aqui, fechando a mesa para se dar uma solução, faltou aí duas partes importantíssimas. E essas partes são importantíssimas mesmo. Eu não vou falar quem foi hoje que faltou nessa reunião. Estou aqui com um documento, gostaria de mostrar aqui rapidinho, inclusive a sentença, tá certo? Queria que mostrasse a sentença dessa questão que envolve aí os ambulantes, envolve aí os camelôs, envolve uma discussão muito grave que fala também da questão da acessibilidade nas calçadas, essa problemática que há em Porto Velho que precisa resolver. Eu vi hoje nessa reunião, quando estive ali na prefeitura aqui de Porto Velho, uma vontade do prefeito de ouvir esses empresários, mas falha também na sua assessoria, porque até o presidente da FEComércio, Ranieri Coelho, falou na reunião que
tentou reunir com o prefeito parece-me que meses atrás e não conseguia agenda com o prefeito. A mesma coisa a Joanora Neves, que é presidente do FCDL, também reclamou. Então acredito que essa conversa agora deva fluir, porque é conversando, é comunicando que há esse entendimento sempre. O importante é que passamos momentos delicados, que são as cheias, essa situação terrível que o prefeito teve que se virar aí para buscar salvar vidas, em cuidar das pessoas. Mas o que é grave é que o comércio de Porto Velho, isso é muito grave, passa por uma crise difícil. Problemas, por exemplo, a 7 de setembro, uma outra situação é a inversão da 7 de setembro que tem que ser discutida. E não vem aqui secretário me dizer que vai esperar o momento certo, não, é agora, é já. Tem que ser, a solução é rápida. Por isso que eu volto a dizer aos senhores empresários também, quando houver essas reuniões, é importante convidar as instituições fiscalizadoras, porque o prefeito estará lá sim, ou o seu secretário, mas o Ministério Público é importante que esteja, o Tribunal de Contas, o Ministério Público não só federal como estadual, é importante chamar esses órgãos. Importante, porque ali, de repente, nessa reunião, haja ali já uma solução de imediato, porque as pessoas precisam dessa resposta já. Os comerciantes não aguentam mais. É sério. A gente não quer aqui fazer esse sensacionalismo, porque não é a minha ideia, principalmente hoje, em respeito aos convidados, não é isso. Eu vou falar mais sobre esse assunto sexta-feira. Queria dar esse recado, até porque eu participei dessa reunião hoje ali, com esses empresários, o qual os represento aqui. O projeto é representando os empreendedores desse estado e dizer que estaria aqui sempre falando a verdade, doa a quem doer, Mandar um abraço para todos aqueles que estão comigo, inclusive o Adélio Barufaldi, que tem aí um outro empreendimento aí da piscicultura, vou estar falando sobre isso também na sexta-feira, Tem um trabalho muito bonito do Adélio, ele que é um grande empreendedor, assim como os outros que estão aqui comigo, E é importante a gente falar aí sobre isso. Mas eu queria abrir já aqui o programa apresentando o Dr. Jadil, pedir desculpa, Dr. Jadil, boa noite. Boa noite, Marcondes, aos telespectadores, Boa noite aqui o Dr. Glaucio. O Dr. Glaucio é o nosso convidado aqui. Ele é otorrinolaringologista. Ele é graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em medicina do sono e pela Hospital Marcílio Dias da Marinha. E o Dr. José Coutinho, que é o nosso secretário adjunto de saúde, que é formado pela USP e graduado em geriatria e medicina de família. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a medicina do sono, no qual o Dr. Glaucio domina o assunto. Boa noite, Dr. Glaucio, seja bem-vindo, viu? Boa noite. Desculpe aqui a indignação, mas faz parte. Faz parte, com certeza. É importante você hoje orientar, principalmente aqueles que administram, essa questão do sono. Esse tema do sono hoje é importante. Marconi, hoje é uma coisa muito em voga. Hoje esse assim é muito abordado nos consultórios médicos. As pessoas não têm dimensão dos problemas que podem causar isso. Por isso que eu achei importante trazer o Dr. Glaucio aqui para trazer alguns esclarecimentos para a gente. Muito bem, o quadro hoje Viva Mais, aqui com o Dr. Jadil e o Dr. Glaucio e o Dr. José Coutinho hoje participando. Está mais tranquilo, doutor José Coutinho? Sim, perfeitamente. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de aqui estar. Eu esperava voltar, mas não tão cedo, mas foi ótimo. Tá? Seja bem-vindo. E esse tema do sono, e a apneia do sono é uma doença que eu acho importantíssima, porque passa desapercebido, E é uma doença e um problema que pode se complicar. E até as pessoas acham engraçado, a pessoa que durante o dia, qualquer coisinha, está dormindo, Eu mesmo, às vezes, durmo, às vezes até preciso fazer o teste qualquer hora, Qualquer coisa está dormindo e à noite ronca, como se fosse um motor. Pode até ser engraçado, mas a consequência disso, a longo prazo, que o Dr. Glaucio vai esclarecer, vocês vão ver que são graves e precisa ser tratada. Deixa eu fazer já uma pergunta. Eu já queria que você, em casa, já começasse também a fazer as suas perguntas. Ligue para cá, a produção deve colocar o telefone aí, ou SMS, ou até mesmo pelo WhatsApp. Eu acho que a produção deve ter já essas informações para colocar no ar. A minha pergunta, doutor Glaucio, já aqui, doutor Jadil, você me permite? Com certeza. Depois que a gente almoça, aquele horário do meio-dia, eu não sei se tem a ver com esse assunto, mas é uma pergunta que eu faço. É natural, aquele soninho de sempre, isso faz parte ou não é normal do ser humano? Não, faz parte, é natural. A sesta,
A cesta, né? Ou o sono rápido após o almoço, ele, ao contrário do que muitos podem pensar, ele é bem-vindo. Aham. Desde que seja um sono bem rápido mesmo. Em torno de 15, 20 minutos, ele é muito saudável. Então, quem tem hábito de acabar de almoçar e deitar um pouquinho para uma pequena cesta de 15, 20 minutos, tá certo, tá muito bom. Mas aí o tempo é esse, 15 ou 20 Isso. estourando, mais do que isso já vai engordar. Exato. Não por isso, Não. até para não alterar a rotina de sono também noturno. Então é importante que o sono seja, a gente chama um sono rápido, um sleep flash, uma dormida rápida, curta. Isso algumas pessoas em outras nações, como na Espanha, na própria Argentina, no Japão, é um hábito comum. Então, já após o almoço, uma cesta rápida é bem-vinda. Inclusive, tem lugares que tem até locais adequados para isso, né? Existe países, já. né? Sim. Acredito que o Japão caminhou bastante. Tá à Uma frente. outra coisa interessante que tem sobre a cesta, algumas grandes transportadoras ou algumas, igual transporte também intermunicipal de passageiros. Os motoristas, então, eles têm um local apropriado para uma pequena cesta após o almoço, naquele intervalinho entre o meio da almoço. viagem, exato, pertinho do almoço, para ele continuar de forma bem mais saudável. Só não pode dormir na hora da... Isso. É delicado, né? Marconi, assim, Pois não, em via de regra, nos deparamos nos nossos consultórios com várias queixas, tá? Eu gostaria que o Dr. Glaucio aqui explanasse para a gente quais são as principais queixas que nós devemos suspeitar de distúrbios do sono, como suspeitar, o que a gente deve estar alerta a respeito disso. Então, basicamente, durante o sono, o principal sintoma seria o ronco propriamente dito. Então, a pessoa que ronca, ela tem uma grande propensão, de repente, a apresentar distúrbios do sono, em que o principal é a apneia, que a gente vai explicar que é uma interrupção do fluxo de respiração, da respiração, causando uma série de consequências, que a principal da parte cardiovascular seria a diminuição da oxigenação. Já durante o dia, o principal sinal de alerta é o que o Dr. Coutinho acabou de falar. É a sonolência excessiva durante o dia, uma coisa que foge ao normal. Durante o dia, a pessoa muito cansada, irritada, diminuição da memória, alteração do humor. E durante a noite, os roncos, as pausas respiratórias, os engasgos, normalmente isso está associado a uma síndrome que vai determinar, então, uma série de consequências para o organismo, que é a chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono. Inclusive, Marcondes, hoje a principal causa de hipertensão arterial secundária é a apneia do sono. A apneia do A sono apneia é do a sono. principal causadora. Hoje em dia, muitos casos resolvendo-se o problema da apneia do sono, às vezes se cura uma hipertensão arterial. É uma coisa que está sendo muito falada Mas desses hoje. 15 minutos aí, ou não? Não. Tem que haver um tratamento. Eu digo porque eu sou leigo. Que o Dr. Glaucio vai abordar aqui com a gente daqui a pouquinho, né? O sono ele é fisiológico e normalmente um adulto ele necessita em torno de 7 a 9 horas de sono por noite. Então, de uma forma geral, 8 horas de sono seria o suficiente e é o que a gente espera de uma pessoa adulta. Se esse sono é um sono contínuo, há pequenos intervalos entre o sono em que graus de sono mais leve, mais superficial e sonos mais profundos vão se intercalando durante a noite. Nesse período, se a gente tem várias interrupções do sono, devido a bloqueios na respiração, o ronco e a apneia do sono, a oxigenação do sangue ela cai bastante. Isso determina um alerta no organismo. E esse alerta, a primeira coisa que acontece não ocorre uma queda da pressão durante a noite, que os cardiologistas chamam de descenso noturno da pressão. Quando não há essa queda, mesmo ela mantendo-se em níveis normais, já que fisiologicamente, naturalmente, deveria estar mais baixa, a pessoa começa a apresentar níveis tensionais durante o dia já bem mais elevados. Então, é uma das principais causas dessa hipertensão secundária, que antigamente era desconhecida quase. Hoje se estuda muito, então, com a diminuição dessa oxigenação do sangue à noite, devido aos problemas respiratórios, que em geral estão associados ao ronco, a pessoa pode apresentar mesmo a hipertensão arterial. É importante porque nesse
no dia a dia, eu digo, do cidadão, das pessoas, o médico, inclusive, né? O médico tem a forma de não dormir, se dorme pouco. Um médico plantonista, por exemplo, não é isso, doutor Coutinho? Dorme pouco. Secretário de Saúde também. Secretário de Saúde também. Tem esses problemas aí, ainda mais com as UPAs, né? Precisando ser ajustada, né, doutor José Coutinho? Então, assim, sem dúvida. É delicado. Agora, eu vejo o seguinte, que não sei se a ciência da medicina, assim que eu posso falar, está buscando soluções mais rápidas, no sentido de facilitar, porque 15 minutos precisa desse tempo, é claro. Mas aqueles que não fazem isso, e aqueles que têm aí um médico, um plantão de 3, 4 horas, mas que não tem. Um exemplo que eu estou dando aqui é meio que simples. Uma pessoa que dorme pouco à noite. Por exemplo. Uma noite isolada, mesmo que apresente alguma alteração. Tem gente que nem dorme, né? Muito cansado. Ele pode apresentar naquela noite, por exemplo, ronco, apneia do sono. Mas noites sucessivas, o que a gente está dizendo aqui, assim, são noites e noites, igual o doutor Coutinho falou, uma coisa parece subjugada, mal vista, né? Ao longo do tempo, a pessoa apresenta realmente várias consequências. Então, a gente está dizendo aqui, assim, durante a vida mesmo. Uhum. O que tem acontecido, só para tentar simplificar, está falando sobre hábitos e tal, realmente os hábitos estão mudando. Se a gente for fazer um apanhado da sociedade, há um século atrás, começou a popularizar a iluminação nas cidades. E o povo começou a sair do meio rural para o meio urbano. Há uns 50 anos atrás, introduziram a televisão. Agora, uns 10 anos atrás, nós aqui, todos aqui, né, todo mundo já desligaram aqui os seus celulares Sim. e tal, seus notebooks. Enfim, aumentou ainda mais esse período de encurtamento do sono. Então, esse avançar que teve, de não dormir cedo e cada vez mais estrangular não só o médico, não só o motorista, não só o porteiro, o trabalhador noturno, mas a sociedade como um todo. Começou a ter um mal do século, que é dito agora, a privação de sono. Então ele funciona mal em todos os sentidos. E várias consequências para o organismo estão acontecendo. Queria dar boa noite aqui, doutores, ao Massoud também, né, que parece que dormiu. Como hoje o tema é esse, né? Dormiu. Chegou agora aqui. Boa noite, Massoud. Mas está bem descansado, dormiu mesmo, né, Massoud? É verdade, eu estava dormindo mesmo. Ontem eu tive uma péssima noite de sono, doutor, e antes de vir ao programa eu resolvi tirar um cochilo de 15 minutos. Olha aí. E eu vi que realmente eu estava cansado, que isso se estendeu. Mas a pergunta que eu tenho a colocar ao telespectador é que recentemente eu li um artigo colocando que alguns profissionais, até o título era assim, pessoas mais inteligentes dormem normalmente a 1h da manhã e 45 minutos. Não sei se o senhor viu alguma coisa disso aí. Eu li colocou até um horário bem parecido com o que eu durmo. Eu durmo possivelmente 1h da manhã normalmente. Existe alguma ligação nessa hora que começa o primeiro sono? Porque eu também tenho, vou colocar bem o meu caso, eu tenho janelas de sono. Se eu não dormir 11 da noite, o sono só vem de novo 1 hora, mais ou menos, assim. E a cada 2, 3 horas parece que dá um pequeno despertar. Eu acho que você foi, assim, fisiologicamente, você resumiu muito o sono da gente, do ser humano. Existem alguns grupos, algumas pessoas, então, que têm uma tendência a dormir mais cedo. Outros a dormir um pouco mais tarde. Fisiologicamente, o ideal é que se durma, a partir daquele momento que você está dormindo na cama, 8 horas de sono por noite. E tem uma outra coisa natural que você falou, que são marcadores fisiológicos. A cada 1h30, 2 horas, o ser humano tem como se fosse um religar ao mundo. É até o que diferencia a gente de uma pessoa que está em coma, né? Então, determinada fração e parte do sono faz com que a gente tenha, mesmo durante o dia, não só durante o sono, 1h30, 2 horas de atenção, 1h30, 2 horas com menos atenção. Então, esse fracionamento, ele pode ser visto quando longo, como insônia, mas também é um marcador fisiológico. Desde que volte para a cama, durma bem e conclua esse sono de 8 horas. Um sono completo, bom. Agora, grupos que dormem mais cedo, se a gente for pegar lá o trabalhador rural, que deita com as galinhas, né, que a gente fala assim,
acorda também lá no meio da madrugada. Ele é mais saudável do que uma pessoa que dorme 1h da manhã e acorda 9h da manhã. Deita 1h da madrugada e acorda 9h da manhã. Então, também influencia o momento que está dormindo. Nós apresentamos hormônios notívagos que são liberados, assim como as plantas, assim como gravidez, o ciclo menstrual nas mulheres. Nós temos marcadores, então, fisiológicos e hormonais que determinam um sono melhor num período mais cedo, não tão tarde igual você está dormindo. Tem que procurar ir para a cama um pouco mais cedo. Dr. Glaucio, assim, de posse das informações que o senhor já nos passou aqui, as causas, os sintomas que nós devemos suspeitar, a partir daí, qual o procedimento que a gente tomaria? Teria algum exame, alguma coisa específica para que se determine isso? Sim, existe, hoje é bem conhecido até, são os laboratórios do sono. São chamadas polissonografias. É um exame completo que avalia tanto a parte do sono quanto a parte cardiovascular. Examina a pessoa, então, dormindo durante uma noite inteira. Esse laboratório é apropriado para avaliar pelo menos 12 a 20 parâmetros durante a noite. Isso existe aqui em Porto Velho já? Sim, existe. Nós temos laboratório do sono na Cardioservice. Então, a pessoa ela é encaminhada ao laboratório do sono e essa avaliação noturna, ela durante toda a noite, não avalia só o estágio de sono que está, se é um sono superficial ou profundo. Avalia também se a pessoa tem alterações cardiovasculares, que posição que ela está roncando, qual a intensidade desse ronco, se essa apneia está causando muita dessaturação, diminuição da oxigenação no sangue, para saber as repercussões que isso pode estar causando no dia a dia da pessoa. Só mais uma perguntinha aqui, doutor Jadir, é pertinente para mim ao sono. Eu tenho noites que eu tenho sonhos fabulosos, até que durmo bem, sonho, acordo um pouquinho, repete, até continua o sonho. E tem noites que é com um completo apagão. Eu não lembro nem se eu sonhei, não lembro nada. E essa associação do sonho ao sono, ele tem alguma relação à intensidade do sono? Se a gente for avaliar de uma forma geral, o sonho está presente numa parte do sono que chama sono REM. O sono REM é o que diferencia, igual eu comentei há pouco, uma pessoa que está em coma, que não apresenta esse sono REM, que é o sono chamado sono dos sonhos. Só que esses sonhos podem ser, durante o dia, lembrados ou não. Então não tem, eu não lembro de sonho nenhum, ou às vezes lembro. O que pode acontecer, referente ao ronco e à apneia, são os chamados sonhos vívidos. São sonhos mais intensos. Às vezes a pessoa tem sensação que está sendo perseguida, que está afogando, que tem que levantar ou que tem que mexer o corpo para poder acordar. Pesadelos. Pode estar associado, sim, a um período de diminuição da oxigenação do nosso cérebro. E aí entra em alerta para despertar, para voltar a respirar. Há momentos também que a gente está... Mas quando eu vou fazer a consulta, né? Com certeza. Massoud, só aproveitar, pedir que você que está nos assistindo, por favor, mande pelo WhatsApp a sua pergunta. Estão ligando aqui, não adianta ligar porque eu não vou ter como atender você, mas você pode mandar pelo WhatsApp aqui o contato direto que o doutor vai responder. Estão ligando muito e infelizmente não tem como falar com você no ar aqui, mas mande pelo WhatsApp aqui sua pergunta. Por favor, Massoud. A gente tem alguns momentos que está dormindo também, tem movimentos involuntários, algumas vezes mais, algumas vezes menos. Eu acho extremamente estranho, né? Às vezes você está dormindo e de repente dá uma mexida na mão, uma mexida na perna. Isso tem alguma razão fisiológica? Há momentos que acontece mais, há momentos que acontece menos, às vezes até desperta, né? Sim, sim. As crianças apresentam até mais esses movimentos. Então, determinados tipos de movimentos acontecem quando a gente tem uma mudança de estágio de sono. Então, dos sonos, nós temos normalmente 3 níveis de sono. E nessas mudanças ocorrem esses abalos, esses espasmos. Algumas doenças podem estar associadas, mas seria assim, casos extremos em que a pessoa, num momento de sono REM, em que a mente está desligada e o corpo está aceleradamente, se tiver alguma doença associada, ele pode ter movimentos involuntários. E tem relatos até dessas mexidas, as pernadas, né? Até parece que está brigando, isso pode acontecer. Mas, em geral, aqueles movimentos da perna
que o pessoal brinca que é a hora que o espírito está saindo do corpo. Aquela mexida é natural, isso é natural, isso não tem nada errado, não. Chegam a falar durante o sono. Eu vou perguntar todas as coisas que a gente, ao longo da infância, vê. Doutor Coutinho está dormindo ali. É uma brincadeira, viu, doutor Coutinho? Mas assim, te interrompendo, perdão. É normal a pessoa ficar concentrada, como o doutor Coutinho, no assunto aqui, e ela começa a ter um relaxamento, doutor Jadil, e começa a dormir, é normal? Porque a gente estava concentrado, acredito até que em alguma questão da secretaria, de repente. Mas tem como dormir assim ou não? Uma coisa interessante. O Papa, o João Paulo, teve uma missa que ele rezou no Brasil, e essa informação de um neurologista numa dessas congressos, ele achava assim, não entendia por que o Papa parava às vezes no altar e ficava quietinho e tal. Parecia que ele se desligava. Existe sim um plano chamado um plano alfa, né? De redução dos pensamentos, ou seja, tem que ter um certo treinamento. Eu acho que no dia a dia nosso é um pouco o cansaço e um pouco a concentração, né? Eu às vezes acho que utilizo esse plano alfa, vou para esse plano alfa mesmo. Mas hoje eu não fui ainda. Não foi? Não fui ainda. Marcondes, não deu muito tempo. Você vai, né? Massude é imperativo demais, viu, doutor? É analfa o meu. Eu acho que uma coisa muito interessante também que a gente tem que abordar é uma coisa muito comum, sonambulismo. Eu queria que eu pergunta que a pessoa fala, se mexe. Exatamente. E anda, o doutor Glaucio explicasse para a gente o que seria o sonambulismo, né? O sonambulismo é a pessoa assim, no estágio de sono, não reconhecendo o que está acontecendo, ela caminhar. Ela se levanta, e isso aí também, igual a gente comentou, é fisiológico na criança. Às vezes até uns 5, 6 anos isso acontece com frequência. Depois isso já diminui bastante. O sonilóquio... Se acordar, a pessoa vai morrer? Que falam isso. Não. Ela vai despertar, e nem sempre com uma consciência. Às vezes vai despertar num sono breve, ela volta para a cama e consegue dormir. Isso é um sonambulismo tranquilo. Existe algumas condições na criança, por exemplo, que pode chegar até um chamado terror noturno. A criança tem sonhos vívidos, ela levanta, ela grita, ela não tem como contê-la. Inclusive tem que fazer na cama, organizar a cama para que ela não se machuque. O sonilóquio, que é a falar. Falar nem sempre tem a ver com sonambulismo, mas são eventos associados a um sono superficial. Então a pessoa às vezes muito cansada, muito com estresse, preocupada com alguma coisa, igual a gente está comentando com o doutor Coutinho, às vezes preocupada ou ligada em alguma situação, pode sim conversar, pode acontecer isso de forma fisiológica. Não tem uma consequência maior, não. Não sei que conte o segredo ali, né? Esse aqui é o problema, né? É importante até para que a gente possa explicar às pessoas em casa. O programa hoje, para quem não está acostumado aí com essa tranquilidade, e hoje falando sobre o sono, sobre a apneia, e esses 15 minutinhos aí que você sempre tem que ter em casa. O doutor Jadil trouxe aqui um especialista hoje para explicar. Então faça sua pergunta. Eu estou aqui com um amigo, que é o Altamir Maringá, um abraço para ele que nos assiste. Já perguntando o seguinte, doutor, se já existiu algum caso da pessoa ter um mal súbito, e eu não sei se é um mal súbito, eu não entendi aqui muita pergunta. Provavelmente... Por causa da apneia, pronto, e vir a falecer como detectado essa morte. É uma pergunta muito interessante do nosso amigo Altamir. Um abraço, Maringá. Algumas situações podem acontecer, essas situações graves em que a pessoa tem apneias graves, justamente dessa parte cardiovascular, dessaturações intensas, contínuas, já numa condição ruim da parte cardíaca, ou histórico de AVC prévio, pode sim ter normalmente a pessoa já está alertada, já tem que procurar uma ajuda, pode acontecer. Algumas pessoas que têm... queria que acontecesse isso comigo, né? Faleceu dormindo, parece uma coisa... Pode ser pela apneia, sim. Pode acontecer. Para o doutor Jadil, Jadil, existe uma incidência maior, se eu não me engano, de problemas cardíacos na madrugada, né? Parece que a maioria dos infartos acontece nesse horário. Não sei se tem alguma relação com o sono, com o relaxamento. Também tem relação. Responder, Massude, eu queria até que as pessoas que estão nos assistindo agora
Agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, mas eu vou pedir que você coloque o seu nome aqui pelo WhatsApp, que eu não estou conseguindo identificar, para que eu fale seu nome. E ela pergunta já o seguinte aqui, doutores, pessoas com peso elevado, caso do Massoud, né? Brincadeira, viu, Massoud? Eu sempre brinco com o meu amigo aqui. Pode roncar muito e isso influencia que tem pressão alta? Ou seja, roncar, ela até colocou aqui, abre e fecha aspas. Com certeza, o sobrepeso, a obesidade propicia a eventos de apneia. E com certeza, como a gente já havia mencionado aqui, a apneia do sono é a principal causa de hipertensão arterial secundária. Outra pergunta aqui, doutor Jadil ou doutor Eduardo. Jefferson de Brito, advogado, um abraço para o doutor Jefferson. Fala sobre a questão dos transtornos psiquiátricos e o sono. Né? A insônia e indução do sono por medicamentos hipnóticos. A pergunta aí foi, né, então, importante. Talvez alguns casos devem ser induzidos através de medicação. Não sou especialista nessa área da parte psiquiátrica do sono, mas teoricamente, algumas pessoas, em linhas gerais, não é um sono teoricamente normal. Algumas drogas, elas atrapalham o sono chamado sono profundo, que é o sono de ondas lentas, um sono reparador, que limpa as nossas neurosinapses, que tornam a gente mais vigil durante o dia. Então, drogas podem afetar, tanto induzindo quanto atrapalhando um sono de qualidade. Então, vai ter, às vezes, quantidade e não vai ter qualidade. Quanto à insônia e associação com alteração psiquiátrica, é aquele problema do dia a dia nosso. A pessoa, às vezes, chega a ponto de ter que fazer uma opção. Eu vou dormir usando a medicação, ou vou passar a vida inteira tendo insônia, dormindo mal. Qual medicação melhor? Aí cada caso vai se adaptar ao tipo de alteração psiquiátrica. Boa noite, meu nome é Bruno. Qual o prejuízo o trabalhador noturno vigilante sofre com a perca de sono? Ou seja... tem alguns estudos, inclusive já foi noticiado isso na mídia, bem interessantes. O trabalhador que muda o dia para a noite inteiramente, nós tivemos isso aqui na construção das nossas usinas, aquele que mudava todo o trabalho dele, todos os dias, para o turno da noite e conseguia pela manhã ter o dia dele de forma natural, desde que ele chegasse em casa logo pela manhã e dormisse às 8 horas, o que não é um hábito nosso brasileiro ou da pessoa comum, ele tinha uma vida normal. Então ele já teria, quem é trabalhador noturno, a dica é já chegar em casa, sair do trabalho já de óculos escuros, pela manhã não se alimentar com marcadores naturais do dia, que é carboidrato, pão, cafeína, né, no caso o café, e sim tomar um suco, comer uma fruta, procurar dormir num quarto escuro e silencioso, às 8 horas. Depois disso, levanta e segue o dia. Olha aí. Quem é trabalhador noturno, a regra melhor é essa. Luciana, as pessoas estão mandando muitas perguntas aqui. Um abraço a Luciana, que não perde o nosso programa. Obrigado, Luciana. Sinto muito sono, mas não consigo dormir. O que eu faço? Pode ser preocupação? Isso tem relação com nada a ver com a apneia, ao contrário, né, doutor? Aí ela tá falando não de apneia, está falando de distúrbio do sono mesmo. O caso do doutor Jefferson, que ligou agora há pouco, é a questão mais psiquiátrica, é diferente. O que às vezes ele quer dizer que uma alteração psiquiátrica, a insônia também é uma alteração, um transtorno do sono. Pode influenciar. Até o Dr. Coutinho estava comentando aqui sobre o uso de coisas até melatonina naturais. A melatonina é uma substância natural indutora do sono. Ela pode ajudar. Agora, existem indutores do sono que não vão acarretar nenhum dano para o sono, para a arquitetura do sono. Então, ela vai ter aquele sono superficial, sono profundo, vai apresentar o sono REM, vai se religar ao dia, vai passar o dia tranquilo, sem aquele rebote da medicação. Então, existe sim tratamento para isso sim. Cada caso é um caso, mas em linhas gerais existe sim. Às vezes é melhor o uso de uma medicação ou até uma substância natural, igual ele comentou aqui, da melatonina. Eu estou aqui com o Hélito. Hélito, hoje eu vou pedir até desculpa a você, não é o dia da gente tratar esse assunto. Até estarei trazendo aqui na segunda-feira o secretário de Segurança, Antônio Reis, estive com ele. Ele está falando dos arrombamentos de carro. Vou te pedir desculpa, mas hoje a gente especificamente falando do quadro aqui, Viva Mais, com os doutores aqui do sono. Tá certo, Hélito? Um abraço para o amigo Hélito.
Posso fazer uma, Marconi? Por favor, eu estou com algumas aqui também para fazer. Minha filha, eu tenho prestado atenção, e é uma coisa que meu pai tem e eu também tenho. É possível dormir de olho aberto, até piada isso aqui, não sei. Aí, doutor Coutinho, tá dormindo de olho aberto, doutor Coutinho? Doutor. Perdão, viu, doutor? Eu gosto, eu estou feliz hoje, Massude, perdão, Massude. A gente tá seguro aqui. Ele tá tranquilo aqui hoje, você vê que ele fez uma pegadinha hoje, né? Eu vim aqui lhe trazer para você ter aquelas... Fui falar que eu pesco de vez em quando, né? Mas, doutor Geraldo, indo aqui, o suor, em determinado momento do sono parece que não sei se tem alguma coisa hereditária, mas todos suam muito nessa região do pescoço, nessa região da cabeça. Minha filha está seguindo o mesmo caminho caminho do meu pai. Eu vejo algumas pessoas também reclamam disso. Existe nas classificações de alterações do sono fisiológicas, existe uma sudorese excessiva associada ao sono. Então, nem sempre quer dizer que está tendo apneia, que está angustiado, não. Pode ser natural, que essa sudorese excessiva, familiar. Então, amanheço com a camisa bem molhada e tal, mas tive um bom sono, né? Então, tudo é bom senso. E existe aquela pessoa que tem um sono angustiante, acorda várias vezes durante a noite, suado, cansado, esbaforido. Esse já não está normal, né? Pode estar associado à apneia. Tem um amigo aqui perguntando o seguinte, boa noite, eu vou dormir 1h45, acordo às 6 da manhã, eu durmo quase 3 da manhã todo dia, tá, amigo? E quer saber se ele pode ter problema, né, com a saúde dele. Rodrigo Rodrigues. Sim, ele está colocando o organismo dele em estresse, né? Então eu acho que eu já uma coisa contínua. A pessoa envelhece mais rápido, a pessoa tem limitação quanto à parte cognitiva de atenção, de memória, a pessoa tem diminuição da libido. Então, complicado, hein? Interessante que... Delicado isso aí, uma surpresa. Deu uma engoiada aqui, viu, doutor? Dorme cedo, né? Doutor Glaucio, de posse do diagnóstico do caso de apneia, que a gente fala síndrome da apneia, hipopneia respiratória do sono, hoje nós sabemos que temos vários tipos de tratamento. Eu gostaria que o senhor abordasse para a gente, desde o mais simples, que são as medidas de higiene do sono, como os mais complexos, que envolvem nos implantes dos CPAPs, que é para as pessoas saberem que isso tem cura e que tem como ser revertido, né? Sempre individualizando cada caso, mas em linhas gerais, que o doutor Jadil comentou aqui, a dificuldade que eu falei no início dos hábitos nossos que a gente está criando ao longo do tempo. Então, primeiro seria corrigir essa privação de sono. Privação crônica. A gente está falando do mal do século, a privação crônica e as suas consequências. Então, dormir, permitir-se dormir, fazer um bom controle de peso. Hoje também é um problema. A associação do excesso de peso com ronco e, consequentemente, a apneia é muito grande. Hábito de vida saudável, alimentações em horários pré-determinados, atividade física regular. E na atividade física a gente libera uma enzima que é endorfina, né? Ela enrijece, inclusive, essa musculatura da área que fica vibrando na garganta, que faz o ronco. Então, procurar não alimentar-se muito e deitar. Última alimentação, umas 3 horas antes de dormir. A gente sabe que quando a gente toma um vinho, toma uma cerveja, ronca muito mais, o sono é pior, é de pior qualidade, apesar de às vezes ser um sono longo. Então, não fazer ingesta de bebida alcoólica algumas horas antes de deitar. E para aquelas pessoas que foram detectadas no laboratório do sono, na polissonografia, a alteração da apneia mais moderada, mais grave, com consequência já para a parte cardiovascular, essa sim, tem às vezes que avaliar a via respiratória, saber se tem necessidade de alguma correção, de alguma passagem do ar pelo nariz ou pela garganta que está alterado. Tem ainda uma ação feita por um recurso bem elaborado, que é uma ação pneumática, é um insuflador de ar, que na hora que a pessoa inala, respira dormindo, joga um pouquinho mais de ar, que vai evitar a vibração do tecido para não ter ronco e evitar o colabamento, que chama CPAP, que está hoje muito difundido, né? Tipo tem até outras cirurgias, cirurgias ortognáticas, em que a pessoa tem que fazer um avanço da mandíbula e da maxila para estruturar melhor aquele erro anatômico que apresenta. Mas, de uma forma geral, cada caso é um caso, e essa higiene do sono, igual o Dr. Jadil falou, inicialmente deve ser assim, bem rigorosa,
ali a gente já mata a maior parte das pessoas que está tendo ronco e apneia, é por erro simples. E Porto Velho já está habilitado a fazer todo esse tipo de tratamento, Rondônia? E eu faço a pergunta também ao doutor Coutinho. A gente está falando aqui do momento privado e do momento também público, porque a gente tem dois movimentos aqui, né? Isso. As clínicas particulares e os hospitais e clínicas públicas. Se para o particular, o que a gente consegue chegar aqui, até que nível de tratamento, e se no setor público também tem algum tipo de tratamento ou caminho andando aí. Nesse sentido. No setor público, aqui eu encontrei algumas grandes dificuldades para encaminhar esses pacientes. Eu já tive um caso de apneia gravíssimo, que a paciente, durante a consulta, ela dormia. Viu? Que ela tinha um diagnóstico até de uma doença neurológica, miastenia, se não me engano. E foi difícil o encaminhamento dessa paciente. Eu tive que mandá-la para o estado, né? E aí eu perdi o contato. Eu tenho notado aos pacientes que a gente desconfia que tem a doença uma dificuldade. E eu não sei atualmente, até gostaria que o Dr. Glaucio me dissesse qual seria o custo desse tratamento, principalmente o CPAP, que acho que é o mais usado, né? Inicialmente, que isso estaria fora da atenção básica, né? Que é a responsabilidade do município. Mas eu gostaria de saber o custo disso aqui, até para comentário aqui, nos Estados Unidos eles preferem fornecer o CPAP. O sistema de saúde fornece, porque as consequências são muito mais caras. São muito piores. Esse paciente vai parar numa UTI daqui a pouco, Isso. com problema cardiovascular grave. Um outro comentário que tem, assim, níveis de complexidade da saúde no município e no estado, era previsto para aquele repasse que tem do governo federal, que o governo do estado já deveria apresentar um laboratório do sono. O problema é, assim, hoje eu não sou especialista em sono, eu sou um otorrino que dedicou a essa área, que fiz uma pós-graduação, enfim. A área do sono, da medicina do sono, institucionalizada agora pelo Conselho Federal de Medicina, tem 1 ano ou 2, Sim. em que a otorrinolaringologia, a psiquiatria, a neurologia, a pneumologia poderiam atuar. Um laboratório do sono, um exame, que vai variar em torno de R$500 a R$800. E o CPAP, ele é comercializado em torno de 700 a $1.000. Então, uns R$2.000 um CPAP seria um valor. De repente o município pensa aí... Inclusive, assim, o exame de o exame de polissonografia, ele é coberto pela maioria dos convênios, pois está no rol dos exames. Sim, agora, a questão do CPAP teria que ser por conta do paciente, porque nenhum convênio acho que cobre, né, doutor? Alguns convênios com a assistência social conseguem ter a cobertura. O exame do sono é totalmente coberto na rede particular, né? Sim. Vou pedir aos senhores um tempinho, só para a gente ir para o intervalo comercial e pedir às pessoas que estão em casa, que estou com muitas perguntas aqui, viu, doutor? Não sei se vai dar tempo de responder todas, mas aí a gente, de repente, até no Facebook do programa, o doutor... De repente se compromete em respondê-las, eu estarei encaminhando. Depois do intervalo eu estarei respondendo diretamente aqui você com o doutor. Pedir também que você não ligue, que você mande o WhatsApp. Você pode me adicionar pelo WhatsApp mesmo ou pelo Facebook aí que está na tela, certo? Nós vamos responder a sua pergunta com certeza na hora. E falar sobre grandes situações que para sexta-feira teremos uma discussão muito séria aqui sobre questões que, olha, enfim... Na sexta eu vou falar mais. Vamos para o intervalo. Já voltamos. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, eu queria mandar um abraço para todo o estado de Rondônia e Rondônia está de parabéns. Olha, cada vez eu fico feliz de estar aqui com a minha família. Rondônia que eu cheguei com 7 anos de idade, já me considero rondoniense. E é importante você amar esse estado. Eu sempre tenho falado aqui, muito feliz de estar aqui. Principalmente hoje, falando sobre a apneia do sono aqui com amigos, né? Doutor Coutinho, doutor Eduardo, doutor Jadil e doutor Massude. Marcondes. Meu amigo, doutor Jadil, fique à vontade. Gostaria de... O que eu vou falar aqui agora é para a classe média. Tá?
hoje em dia nós temos uma coisa muito simples que a gente pode usar à mão no nosso consultório, que chama questionário de Berlim. É uma série de perguntas que sucintamente a pessoa responde, a gente vai ter noção ou não se a pessoa pode ter problemas ou distúrbios relacionados ao sono. Eu gostaria que o Dr. Glaucio explicasse isso um pouquinho para a gente. A bem. importância disso, uma coisa muito simples. A dúvida de captar o paciente que tem problema ou não, hoje a gente tem uma coisa muito fácil, né, muito prática. Está comentando aqui, mande as perguntas pelo Facebook, né? A gente procura na internet hoje e encontra vários questionários relacionados a distúrbios do sono, tanto para a área médica, médicos, colegas, profissionais, quanto também para o público em geral. Questionários que vão, pelo menos, olha, realmente eu estou me enquadrando nisso daqui. É importante que eu avalie o sono. Não tem uma regra específica, um ou outro, mas isso tem na internet, eu acho que consegue pesquisar bem tranquilamente. Estar atento àqueles sintomas que nós falamos, ronco excessivo à noite e muito cansaço durante o dia, eu acho que são os sintomas mais importantes. Eu até peço desculpa aqui, porque nós estamos aqui no ar ao vivo, mas nós temos a produção aqui atrás, brincando um pouquinho, porque hoje é uma noite que a gente pode até dormir, né, doutor Coutinho? Vocês fizeram um flagrante aqui agora no Massude, como sempre. Você é o nosso diretor aqui. Por favor, doutor Jadil, você tem mais algum complemento aí? Doutor Glaucio, eu gostaria que o senhor explanasse para a gente aqui até onde nós chegamos aqui no tratamento disso, no diagnóstico, o que nós temos na cidade que pode resolver esse tipo de problema. A cidade já acho que consegue. A primeira avaliação, abordagem, mesmo pelos médicos no sistema público, direcionamento para um laboratório do sono, nós já temos aqui em Porto Velho. Esse laboratório do sono vai fazer esse exame, chama polissonografia, que é um exame que vai avaliar mesmo o grau, a intensidade, a necessidade e qual o tratamento. O tratamento da parte da via respiratória, nós temos vários colegas otorrinolaringologistas. O tratamento dessa parte ortognática, ortodôntica para correção, também nós temos aqui excelentes cirurgiões bucomaxilo que também tratam essa área. Nós temos aqui até confecções de aparelhos específicos para a boca, aparelhos intraorais, que podem também diminuir roncos leves. Enfim, eu acho que o Estado já avançou bastante nisso. Doutor, o pessoal perguntava muito, eu tenho que ir para fora para fazer. Nós já temos tudo isso aqui. Muito bem, nós estamos finalizando o programa, pouco menos de 2 minutinhos, 3 minutos. Algumas pessoas fazendo algumas perguntas, como essa higiene antes de dormir, né? Assim, muitas perguntas mesmo. Eu sei que não vai ser possível responder todas as perguntas. Aqui tem uma, por favor, Marcondes. Ela fala sobre... quero saber para pessoas ter um bom sono, mais ou menos quantas horas para dormir? Eu acho que 8 horas. 8 horas, 8 horas é a média. Normal, viu, querida? Alguns mais, alguns menos, né? Então, assim, muitas perguntas chegando. Agradecer mesmo. Acordo muitas vezes à noite e acordo cansado, com o corpo mole. O que posso fazer? Alone. Né? Aí a avaliação do sono. Um abraço sono. para a Alone. A avaliação no laboratório do sono, a polissonografia. Muito bem. Eu não consigo dormir tarde, com dificuldade. Será que porque o comerciante fica preocupado? A dívida com o Massude? Rapaz. Meu nome é Wagner, um abraço, Wagner. E assim, parabéns pelo programa. Então, muitas perguntas chegando. Meu nome é Fátima, durante a noite durmo muito mal, sinto uma pressão muito grande na cabeça, parece que o sangue desce para toda a cabeça. É isso aí. Talvez a dessaturação, né? A apneia. Porque oxigena mal. Também, né, doutor Cérebro. Jadil? Minha mãe não pode se encostar, que já está dormindo, e sempre dorme com a boca aberta. Por quê? Candeias de Amaria, um abraço para Candeias também, que assiste a gente. E aí, a sonolência excessiva diurna é um sinal de apneia do sono durante a noite. Minha irmã dorme às 11 da noite até às 11 da manhã. Leonardo, e aí? Os grandes dormidores, desde que tenha uma boa qualidade, uma boa satisfação no restante do dia que ele consegue ficar acordado, não tem problema nenhum. Eu gostei do termo, Marcondes, grandes dormidores. Grandes dormidores. Os pés Se inchados enquadrou, para Marcondes. quem... Se enquadrou, Massude. Os pés inchados para quem tem pressão alta, o que significa? Eu estou com meus pés doendo, viu, doutor? Não sei o que Na é verdade é o seguinte, o edema de membros inferiores que a gente... pode ser sintoma de um caso de insuficiência cardíaca.
pode ser efeito colateral de algum medicamento, pode ser problema renal, que significa retenção de líquido, que o organismo não está bombeando normalmente o sangue. Então, pode ser várias coisas. Muito Falta bem. de proteína. Uma pergunta também. Inclusive aqui da direção, o nosso amigo Evandro, ele disse que ele dorme 5 da manhã, ele acorda 6h30 em ponto. Se ele dormir uma hora da manhã, ele acorda 6h30 em ponto. Não importa o horário, se ele dormir, ele acorda 6h30 em ponto. E aí? Então, é da mesma forma que o relógio biológico faz com que a gente acorde em determinado horário, a gente também pode se programar corretamente a dormir em determinado horário também. Só que está dormindo pouco, né? Ele deveria estar dormindo lá pelas 9, 10 horas da noite, aí, no máximo, tá para vendo acordar às 6h30. É uma adaptação. Ele dorme, se dormir 6h30, ele acorda 6h30. Pode, isso é importante. Infelizmente também é o meu caso. É importante. Olha aqui, o pessoal tá ligando, é importante você mandar. Boa noite, tomar remédio para dormir, só que os remédios já não dão sono. Ela dorme 3 ou 4 da manhã, acorda às 14 outro dia. O que é isso? Tratamento, enfim. São casos complexos, que às vezes são quadros neurológicos ou quadros psiquiátricos associados. Pode acontecer. Quadros depressivos, transtorno de ansiedade. Ariana, durmo normal, mas sempre estou com muito sono. É aquela pessoa, né, Marcos? Tem duas dificuldades para dormir. Talvez A de começar e a de acabar. Talvez o sono não esteja sendo satisfatório, né? O sono de Ou de baixa qualidade, qualidade. né? Baixa qualidade. Muitas perguntas mesmo. Acho que o tema é bastante rico, né, Marconi? Pô. Dúvidas vou ter muitas. Olha, Eu até diria, Marcondes, porque a encerrar. gente passa grande parte do dia aí ou acordado ou dormindo. Agradecer aí, boa noite ao Massude, doutor Jadil. Jadil, à vontade. Gostaria de agradecer aqui ao doutor Coutinho pela presença, ao doutor Glaucio, com as suas considerações. Doutor Coutinho, obrigado. Massude. E dedicar aqui um tempinho para o doutor Glaucio para as considerações finais dele, o que ele pode falar para a gente aí a respeito disso. Eu acho que a pessoa tem que estar alerta, atenta, porque, ronca mesmo, homem ronca, aquela coisa do homem das cavernas ainda, isso já está um pouco ultrapassado. Então, o controle do peso, procurar dormir bem, deixar essa privação de sono, essas exigências do mundo, né? E procurar ter uma vida saudável, atividade física. Vamos cuidar do sono. Muito bem. Então tá aí. Boa noite, doutor Jadil. Meu amigo Massude, doutor José Coutinho, obrigado. Temos uma missão aqui, viu, doutor? E semana que vem, Marconi, teremos um tema importante aqui também que vai agradar muitas mulheres. Traremos aqui o doutor Marcelo Almeida, o cirurgião plástico, para poder... Muito bem, as mulheres vão agradecer, tá certo? Tem homens também, viu, Marconi? Hoje está dos dois lados. Vai se preparar já para fazer a cirurgia aí, eu acredito, para a gente ficar bem, né, Massude? Nós dois. Olha, boa noite para você que nos assiste. O programa Rondônia da Gente tem aqui a responsabilidade sempre de tratar cada tema com o devido respeito. E hoje a gente tratou aqui a questão da saúde. Estaremos na sexta-feira tratando aqui um assunto muito sério, principalmente aqui em Porto Velho, que eu já acompanho. Inclusive, eu encaminhei documento aqui para o doutor Reginaldo Trindade hoje. Estou aqui com ele em mãos. Uma situação seríssima que está acontecendo aqui em Porto Velho, que eu estou acompanhando. Bom, até sexta-feira, se assim Deus permitir. Até lá.